livro apócrifo da Bíblia. Caverna dos Tesouros. Apócrifo Caverna dos Tesouros. Capítulo adicional de estudo. Monarquia de Israel, divisão após a morte de Salomão. Após a morte de Salomão, seu filho Roboão assumiu o trono, mas devido ao descontentamento em relação aos tributos e de impostos de Jerusalém, as 10 tribos do norte separam-se e proclamaram Jeroboão da tribo de Efraim como seu rei. O povo de Israel foi dividido entre o reino de Israel, ao norte com capital em Samaria, e o reino de Judá, ao sul com capital em Jerusalém. O reino dividido na Bíblia refere-se ao período em que a nação israelita foi dividida em 2 reinos, o Reino do Norte e o Reino do Sul. A partir dessa divisão, o Reino do Norte é referido na Bíblia como Israel, enquanto o Reino do Sul, como Judá ou judeus. A história do reino dividido dos israelitas está registrada principalmente em 1 Reis e 2 Reis. 1 Reis 12 1 a 2 Reis 17:41, mas há também os textos paralelos nos livros de crônicas, além dos relatos presentes na literatura profética, bíblias apócrifos e livros seculares. Como surgiu o reino dividido de Israel? O reino dividido surgiu após a morte do rei Salomão. Em 930 a.C., Roboão, filho de Salomão, ascendeu ao trono de Israel. A nação de Israel unificada era formada por 12 tribos. Mas naquele tempo havia um descontentamento muito grande entre os israelitas, especialmente daqueles que pertenciam às tribos de Efraim, que fazia parte do Reino do Norte. Salomão havia sobrecarregado o povo de Jerusalém com excessivas cargas de impostos, tributos pesados sobre a população de Jerusalém, com a ordem do rei Salomão. Porém,
Quando Roboão assumiu o trono, o rei Roboão se recusou a atender às reclamações dos cidadãos que eram totalmente justificáveis naquele contexto. A população de Jerusalém está contra a infração tributal de impostos desde o reinado de Salomão. As tribos do norte se levantaram em rebelião, liderado por Jeroboão da tribo de Efraim. A revolta rachou a nação de Israel em duas partes, dividindo as tribos do norte de Israel e as tribos do sul de Judá. Inicialmente Roboão até uniu um exército para tomar o controle do até então recém-formado Reino do Norte. Mas foi proibido de movimentar tropas militares das tribos do sul, dizendo que o Reino de Judá não podiam lutar contra seus próprios irmãos do norte. Além disso, o Senhor Superior ainda avisou que aquela divisão estava sob o seu total controle e tudo estava acontecendo conforme a sua soberana vontade. 1 Reis 12:24. O Reino do Norte de Israel. As 10 tribos do norte de Israel se unirão a Jeroboão e fizeram dele seu rei, dando início ao Reino do Norte, que frequentemente é chamado de Reino de Israel. Durante o reino dividido, a primeira capital do Reino do Norte foi a cidade de Tirza, mas depois passou a ser Samaria. Foi justamente nesse período que tiveram início a tensão que com o tempo se tornou numa grande rivalidade entre Judá do Reino do Sul e samaritanos do Reino de Israel. Fim do reinado do norte de Israel. O desenvolvimento militar da Assíria faz com que toda a região se coloque em estado de alerta. A atuação dos profetas Isaías, Miqueias, Oséias e Amós nos dão uma boa dimensão de como a situação estava na região. Rumores de guerras e rebeliões tomavam conta de Israel e Judá. O Reino do Norte é o primeiro a ser invadido, não à toa, afinal, no meio de rotas comerciais e com grande influência com os vizinhos, Israel era uma conquista estratégica para qualquer invasor, e a Assíria teve a ajuda do contexto interno para conseguir o que queria. É nesse período que, vendo a Assíria crescendo de maneira vigorosa, o Reino de Israel tenta um último movimento para deter o avanço assírio, uma coalizão com Damasco e Judá. Mas Judá se recusa a entrar em guerra e, para piorar a situação de seus irmãos do Reino de Israel, o Reino de Judá se coloca como estado vassalo, um acordo de interesse com a Assíria. Com a morte de Jeroboão II desabou tudo o que ainda restava em Israel, apesar de tudo. De 753 a 722 a.C., 6 reis se sucederam no trono de Samaria, abalado por assassinatos e golpes sangrentos. Houve 4 golpes de estado, copistas, Salum, Minaim, Pecá e Oséias, e 4 assassinatos, Zacarias, Salum, Pecaia e Picá. Porque o reino de Judá são inimigos dos samaritanos do reino de Israel? O reino de Judá não se falava com os samaritanos de Israel, porque consideravam os samaritanos do reino de Israel
um povo mestiço que se misturam com outras nações e sincrético, uma fusão de cultura. O conflito entre Judá e samaritanos remonta aos tempos do Antigo Testamento. Também no tempo do Salvador, o ódio mútuo de Judá e samaritanos é registrado em algumas passagens do Novo Testamento que claramente apontam a rivalidade e divisão entre os dois grupos. Podemos dizer que os do reino de Judá não se davam com os samaritanos do reino de Israel, por causa de sua mistura de raça com outros povos. Judá consideravam que os samaritanos do reino de Israel não tinham sangue puro de Abraão, Isaque e Jacó. Quando a Assíria tomou Samaria, o rei assírio deportou muitos israelitas do Reino do Norte para outras terras de seu império, e também importou pessoas de outros povos subjugados pela Assíria para viver em Samaria. Os israelitas do Reino do Norte, que continuaram viveram em Samaria, acabaram se misturando com os estrangeiros e assimilando os costumes desses povos. Então, principalmente através do casamento entre Reino do Norte de Israel e estrangeiros das outras nações, estava se formando um povo mestiço em Samaria. Por isto, na sequência da história, a palavra samaritano passou a designar especialmente esse povo misto da região de Samaria, ou um povo sem o sangue puro da casa de Davi. Samaritanos do Reino de Israel. Os samaritanos são as 10 tribos perdidas de Israel. São grupo étnico originário da Samaria. A Samaria é o nome histórico e bíblico de uma região montanhosa do Oriente Médio, constituída pelo antigo Reino de Israel, situado em torno de sua antiga capital, Samaria, e rival do vizinho Reino do Sul, o Reino de Judá. Os samaritanos ocupavam o país que anteriormente pertencia à tribo de Efraim e à meia tribo de Manassés. A capital do país era Samaria, anteriormente uma cidade grande e esplêndida. Quando as 10 tribos foram levadas em cativeiro para a Síria, o rei de Assíria enviou pessoas da cidade de Cuta, Ava, Amate e Sefarvaim para habitar Samaria. 2 Reis 17 e 24, Esdras 4:2-11. Esses estrangeiros casaram-se com a população israelitas, as 10 tribos perdidas do norte, que ainda estava dentro e em torno de Samaria. As 10 tribos foram instruídos com base nos livros de Moisés, mas ainda mantiveram muitos dos seus costumes idólatras. Os samaritanos adotaram uma religião que era uma mistura dos costumes israelitas e idolatria. Com o tempo surgiu o catolicismo. 2 Reis 17 e 26-28. Essas causas deram origem a uma diferença irreconciliável cultura de idolatria, de modo que Judá consideravam os samaritanos como os piores da raça humana, difamando o sangue de Abraão, João 8:48, e não tinham quaisquer interações com os samaritanos das 10 tribos.
João 4:9, apesar do ódio entre judeus e samaritanos, o Salvador quebrou as barreiras entre os dois, pregando o evangelho da paz para os samaritanos. João 4:6-26, os apóstolos mais tarde seguiram o seu exemplo. Atos 8:25. Os costumes dos samaritanos das 10 tribos de Israel. Os samaritanos construíram para si mesmos um templo no Monte Gerizim, o qual os samaritanos insistiram que tinha sido designado por Moisés como lugar onde a nação devia adorar. Sambalate, o líder dos samaritanos, estabeleceu o seu genro, Manassés, como sumo sacerdote. A religião idólatra dos samaritanos foi assim perpetuada. Samaria tornou-se um lugar de refúgio para todos os foragidos da Judeia. Josué 27, 21 e 21. Os samaritanos de bom grado receberam criminosos e refugiados de Judá. Os infratores das leis mosaicas e aqueles que tinham sido excomungados encontraram segurança para si próprios em Samaria e Judeia, aumentando o ódio que existia entre as duas nações. Samaritanos sua culturas. Na época do Messias, os samaritanos se isolaram, para se distanciarem de Jerusalém. Assim, os samaritanos criaram regras e preceitos próprios, edificaram um templo só para 10 tribos miscigenada, e instauraram nas escrituras algumas modificações. Os samaritanos só aceitavam o Pentateuco, no qual está inscrita a lei de Moisés, a qual os samaritanos observam rigidamente, sendo por isso conhecidos como os observantes. A antiga Samaria foi aniquilada e reedificada inúmeras vezes, ainda sob o Império Romano. Tornou-se, na época, uma das 4 regiões que constituíam a Palestina. O governante conhecido como Herodes, o Grande, decorou-a com luxuosas obras, conferindo-lhe então o título de Augusta, em homenagem a Augusto, imperador romano.